Olá, amigos e amigas, bem-vindo a mais um episódio do Pode Questionar. Esse espaço de jornalismo independente, totalmente independente mesmo, no qual a gente privilegia pessoas que tenham conteúdo suficiente para fazer os questionamentos necessários que a sociedade está precisando, não é verdade? E a nossa convidada de hoje tem muito a ver com isso, né? É a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, eleito numa proposta diferenciada, nova, tem encantado muita gente e também pode provocar novos e interessantes questionamentos. Bem-vinda, Camila Jara. Você pode. Posso? Pode questionar, pôr em questão, pode rebater, fazer a objeção, pode controverter, pode replicar, pode responder. Eu? Você pode. Posso? Você pode. Posso? Pode questionar, pode questionar, pode questionar. Você também pode. Pode questionar. Eu? Pode questionar. Muito obrigada pelo espaço, é muito bom estar aqui. E é muito importante saber, Rogério, que a gente tem esses espaços aqui em Mato Grosso do Sul para a gente questionar o que ninguém gosta de questionar. Não é? E para a gente debater a fundo dos nossos problemas estruturais. São poucos, né? Exato. Eita, dá para perder, a gente perde de vista do tanto que são. Camila Jara, você foi eleita 2 anos atrás numa proposta realmente bonita, diferente, revolucionária. Você atualmente é a única mulher, a única campograndense a ter um assento na Câmara Municipal de Campo Grande, o que é por si só um grande mérito, né? Uma grande conquista não só para você, mas também para as mulheres campograndenses. Nesse momento você é candidata a deputada federal. Estou como pré-candidata a deputada federal. Você é pré-candidata a deputada federal. Você não acha que com a sua eleição, que eu acho completamente viável, nós não vamos perder isso? A única mulher representante na Câmara Municipal não é um retrocesso para as mulheres campograndenses? Rogério, é importante destacar que retrocesso em relação à participação das mulheres na política está tendo há muito tempo. Há 2 eleições especificamente, desde quando a gente começou a vivenciar essa onda conservadora ultrapassada no Brasil, que atingiu muito forte a população sul-mato-grossense, a gente viu que nós mulheres fomos varridas dos espaços de poder. Na Assembleia Legislativa, a gente foi por muito tempo a única Assembleia Legislativa do Brasil que não tinha nenhuma mulher representante. Agora a gente tem a Mara, por conta do falecimento do Onevan de Matos. E na Câmara tem somente eu. Isso é um problema muito sério, é um problema que a gente precisa tratar como um problema institucional e criar soluções institucionais para esse problema. E estar na Câmara, sendo a única, revela o tanto que a gente precisa avançar e o tanto que a gente ficou para trás no debate. A gente já teve 5 mulheres na Câmara. Já não era grande. Não era grande, mas a gente esperava que só iria aumentar a partir de então, não que a gente iria retroceder. E quando a gente vê que não basta ser mulher, tem que estar na política, ser mulher e ser sinônimo de transformação social, essa representatividade ainda fica muito mais baixa, né? Porque ter mulheres lá para defender o status quo, para defender essa sociedade que nos exclui dos espaços de poder, também não adianta muita coisa. Nesse sentido, dentro do Partido dos Trabalhadores, internamente, a gente sempre fez um embate muito forte nessas questões de representatividade. Nós fomos o primeiro partido a exigir paridade na direção, e eu falo que foi uma exigência porque foi um congresso que teve uma disputa enorme e a galera não queria garantir paridade nas direções partidárias, e a gente conseguiu essa conquista, essa luta, e isso reflete e está refletindo nos quadros atuais do partido. O PT ainda é um partido majoritariamente composto por homens brancos de meia idade, mas a gente viu um fenômeno muito legal na última eleição, que foi 1/4 da bancada de mulheres jovens e mulheres jovens negras. O PT foi o partido que mais elegeu mulheres pretas. Hoje é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, e o PT foi o partido que mais elegeu mulheres negras no último pleito.
E por a gente ter esses debates internos, a gente também conseguiu lançar aqui em Campo Grande, na eleição passada, 50% da chapa de mulheres e 50% de homens. Então, ano passado, 50% das pessoas que concorreram para uma vaga na Câmara de Vereadores foram mulheres. Dessa forma, minha suplente também ficou uma mulher, que é a Luísa Ribeiro, que é uma mulher que tem coragem para levantar a voz, que tem coragem de lutar por outras mulheres. Não perderemos essa representatividade. Então a gente vai ganhar. Nós iremos ganhar, porque vai ficar eu e a Luísa, e a gente vai ter mais forças para conseguir falar sobre os direitos da mulher e dizer que nós estamos aí para representar a nossa própria voz. E como que é ser a única mulher na Câmara de Vereadores? Em algum momento você sentiu algum tipo de preconceito ou de discriminação na Câmara de Campo Grande? Eu tenho a sorte de que meus colegas sempre me perguntam como estão as coisas. Eles sempre, antes de se posicionar, me procuram para saber como eles devem se posicionar. Isso é muito legal. Mas o preconceito existe e na maior parte das vezes ele existe de maneira velada, né? Às vezes eu e o vereador André, que é outro vereador que tem lá, a gente discute um tema. E aí a gente vai pra reunião com o mesmo posicionamento. E o André é bem técnico, assim, e a gente sempre tenta levar muitos dados técnicos para qualquer discussão que a gente vai fazer dentro da casa. E aí eu falo, defendo um posicionamento, e aí todo mundo, tá, legal. Aí o André fala, defende o mesmo posicionamento, usa os mesmos dados e todo mundo, nossa, mas o André é muito inteligente. O André é muito técnico, e não que ele não seja inteligente, não que ele não seja técnico, mas é muito mais fácil para o homem reconhecer isso em outros homens do que reconhecer isso numa mulher. E aí a gente perde enquanto sociedade, né? E quando é para se tratar de produção legislativa, dificilmente eles conseguem implementar projetos que não atingem a realidade deles. Então, por mais que se esforce, por mais que eles apresentem alguns projetos nas áreas das mulheres, por exemplo, esse projeto nunca olha para questões que são particular do universo das mulheres. Mas quando a gente apresenta algo do tipo, a gente conversa e eles têm apoiado bastante. Entendi. Você acha que realmente são as mulheres que vão derrotar o Bolsonaro? Eu espero. São as mulheres que estão dizendo um basta a esse governo, né? E é muito simples a gente saber por que as mulheres estão dizendo um basta para esse governo. Porque as mulheres são as maiores chefes de família. Elas comandam as famílias brasileiras. Então, são essas mulheres que estão indo para o mercado e na hora que vai pegar uma lata de óleo, vê que o óleo está quase R$10. São essas mulheres que ficam equilibrando o orçamento e muitas vezes não conseguem nem pagar o aluguel e nem conseguir alimentar seus filhos. São essas mulheres que vão no posto de saúde e estão percebendo a falta de médicos depois da retirada do programa Médicos Sem Fronteiras. São essas mulheres que precisam de um atendimento especial, por exemplo, na Delegacia da Mulher, e ver que essas delegacias só se concentram aqui em Campo Grande, no caso do Mato Grosso do Sul. Elas não estão sendo equipadas e estruturadas no interior porque tinha um programa que garantia que isso acontecesse, a Casa da Mulher Brasileira, e ele não sofreu expansão. São essas mulheres que estão precisando do Minha Casa Minha Vida para terem seus apartamentos e não estão conseguindo. Então, são essas mulheres que estão sentindo na pele as incompetências e as impossibilidades e as incoerências desse governo. E são essas mulheres que estão dizendo um basta, e são essas mulheres que estão dizendo que a maneira como o Bolsonaro governa o país, a maneira como ele desdenha das mulheres, a maneira como ele faz com que as mulheres não possam ser o que elas quiserem, não serve e não vai servir para nenhum representante. Eu acho que o Lula estar na frente das pesquisas, principalmente no eleitorado feminino, significa isso. Significa um recado para todos os nossos governantes, que ou eles respeitam e criam condições para as mulheres melhorarem de vida, ou eles sempre vão ficar para trás nas eleições. Pois é, a gente vive no estado, na capital, que detém, infelizmente, um dos maiores índices de feminicídio no Brasil, não é isso? E aí você se torna a única representante feminina na Câmara de Campo Grande. Isso faz com que o seu mandato prioritariamente trabalhe mais essas questões como violência contra a mulher, ou você tem outra área de atuação? A gente acaba tendo que lidar com um pouquinho de tudo,
porque nós somos um mandato que tem a característica de defender os direitos das minorias, defender os direitos humanos, defender todo mundo que entende que a política está ali e tem que melhorar a vida delas. E então a gente acaba lidando com várias pautas. E quando a gente se trata de feminicídio e quando a gente trata de violência contra a mulher, a gente tem uma legislação muito completa, né? A Lei Maria da Penha é uma legislação completa, a Lei do Feminicídio, que tipifica o fato das mulheres morrerem só por serem mulheres, também é uma legislação completa. O que a gente precisa, enquanto vereadora, que tem uma função de fiscalizar, é ver se essas leis estão sendo cumpridas e se essas mulheres estão tendo um respaldo legal necessário diante de uma situação de violência. E também a gente acredita que a violência ela não acontece por si só. Então, ela é uma construção social em que a mulher se coloca em uma situação de completa violência porque não tem outras saídas. Então, quando a gente pensa uma política de geração de renda, por exemplo, que foi o que a gente conseguiu um avanço no PRODES, onde agora as empresas que têm benefícios fiscais vão ter que contratar mulheres e contratarem mulheres mães, mulheres pretas, mulheres indígenas. Quando a gente consegue garantir para essa mulher que é vítima de violência uma renda, essa mulher já consegue pensar outras alternativas e pensar outros caminhos para seguir na vida que não seja esse caminho da violência. Quando a gente pensa que essas mulheres vão ter e luta para ter vaga para deixar seus filhos na creche, a gente já está garantindo também a independência dessa mulher. E é por isso que a gente precisa que todos esses aparelhos estatais estejam funcionando para a gente garantir que essas mulheres estejam seguras e que elas possam se sentir seguras. Então, não é só ter uma legislação punitiva funcionando, a gente tem que criar mecanismos para evitar que essa violência ocorra e que a mulher, então, se encontre nessa situação. E como que... nós temos uma representante do Mato Grosso do Sul, foi ex-ministra, candidata até o momento favorita a vencer a eleição ao Senado, a ex-ministra Tereza Cristina. Ela se diz representante legítima do agronegócio. Vocês têm algum tipo de estudo ou de debate a respeito das mulheres em relação ao agronegócio em Mato Grosso do Sul? Em termos de geração de emprego, de ocupação dos espaços? E essa candidatura tem condições de ser uma boa representante para as mulheres sul-mato-grossenses? Primeiro a gente pode falar do agronegócio, que o agronegócio que respeita o meio ambiente, que respeita a geração de emprego e que não coloca o lucro acima da vida, contribui muito para a economia do Brasil e contribui muito para a economia... Você está falando de agricultura familiar, né? Tecnicamente o conhecido agronegócio é o exportador, mas mesmo esse agroexportador, quando ele entende que só faz sentido exportar alimento ou exportar carne, Mato Grosso do Sul é o segundo estado, ele consegue sim fazer uma movimentação local e acaba abrindo a porta. Mas existe um mito no Mato Grosso do Sul que o Mato Grosso do Sul é o estado do agronegócio. O que mais gera renda aqui no estado não é o agronegócio, é o setor de serviços, e a gente precisa frisar isso sempre. Segundo, tem a agricultura familiar, que agora eles estão tratando a agricultura familiar como agronegócio, estão colocando tudo na mesma bandeja. Tudo na mesma conta. E é a agricultura familiar que alimenta as famílias brasileiras. É a agricultura familiar que produz o alimento que chega na nossa mesa. E se fosse diferente, a gente não estaria, por exemplo, pagando 10 no litro de óleo, enquanto a gente produz tanto óleo no nosso território, no nosso estado. E aí, quando a gente se trata especificamente da ministra Tereza Cristina, ela pode ser a ministra do agronegócio, desse ogro exportador que passa com um trator por cima de tudo, mas não uma ministra que defende os interesses das mulheres. E é muito simples, porque a gente tem um país de 33 milhões de pessoas passando fome. Aqui em Mato Grosso do Sul, metade da população vive com abaixo do necessário para sobreviver. E quando a gente fala dessas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, as pessoas que mais sofrem com isso tudo são as mulheres. A gente já falou aqui que elas chefiam as famílias. Então, quando uma ministra assume a postura e assume o comprometimento de, por exemplo, acabar com uma política de estoque de regulação de alimentos, sabendo que isso vai fazer com que uma mãe passe fome, que uma mãe fique sem alimentos para dar para os seus filhos, a gente não está falando de uma ministra que pensa em outras mulheres, uma parlamentar que se coloca no lugar de outras mulheres. Então, para mim, eu acho difícil que ela seja capaz de representar os interesses das mulheres,
que ela seja capaz de conseguir fazer com que outras mulheres mudem de vida, porque ela apoia um governo que piorou e muito a vida das mulheres, porque ela apoia um governo que faz com que as mulheres voltem para suas casas, não ocupem os lugares de trabalho e que está mais preocupado em atacar as eleições do que melhorar a vida de outras mulheres. A gente viu recentemente as notícias, por exemplo, de aviões do agronegócio borrifando veneno sobre aldeias indígenas, escolas indígenas, né? E isso não teve grande repercussão, nem nos parlamentos, nem na própria imprensa, né? Local e nacional. Ao mesmo tempo, o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, vem vivendo um momento de renovação, né? A candidata, uma mulher, uma jovem mulher, o candidato ao Senado, um jovem professor universitário, a sua presença ajuda muito nisso. Essa nova geração do PT está disposta a fazer esse embate mesmo, esse debate, como, por exemplo, esse que nós estamos discutindo agora com o agronegócio? Ou a gente vai simplesmente buscar ganhar a eleição, ou vamos realmente fazer esse debate até sob pena de perder a eleição? Primeiro que a gente precisa enfatizar que esse tipo de agronegócio, que eu chamo de agronegócio, prejudica o próprio agricultor e o próprio pecuarista e o próprio, a própria indústria, a agroindústria, que tem preocupação em não fazer esse tipo de coisa. A gente precisa ter claro e a gente precisa ter em mente que essas pessoas fazem com que as pessoas que produzem dentro da lei percam um contrato de exportação, por exemplo. Porque a União Europeia está de olho na gente, ela está de olho no nosso desmatamento, ela está de olho no fato da gente não respeitar a nossa população e nossos povos indígenas tradicionais. E esse tipo de agronegócio tem que ser combatido. Esse tipo de agronegócio que tem a desumanidade de pegar um avião e jogar veneno em cima das pessoas, que não tem comprometimento com a vida humana, esses caras têm que ser punidos. E aí a gente tem que incentivar mais o que faz tudo dentro da lei e que se importa com a redistribuição de renda. Porque aí não basta só dar crédito para o grande agricultor que não respeita e deixar o pequeno agricultor na situação que ele está aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo. Mais da metade das hortaliças que a gente consome na nossa mesa vem do estado de São Paulo, porque a gente não dá um incentivo adequado para o pequeno agricultor local. E nesse sentido, o PT precisa se fazer mais jovem e ele precisa ter clareza também desses conceitos, que quando a gente denuncia as atrocidades cometidas por alguns produtores, a gente não está colocando todo mundo no mesmo balaio dizendo que todo mundo não presta. A gente está exigindo que os que fazem errado, os que não cumprem a lei e os que não têm comprometimento com a vida humana sejam punidos, porque eles com certeza mancham a imagem do Brasil como um todo e mancham a imagem dos nossos governantes, porque o que a gente está passando nos últimos anos é que nós não temos capacidade de governar nosso próprio país, porque a gente não tem capacidade de fiscalizar para ver se nossas florestas estão se mantendo em pé, a gente não tem capacidade de punir aqueles que não respeitam a lei e a gente virou piada internacional. Então a gente precisa ter coragem para enfrentar esses desafios, esses debates e mostrar que a gente pode sim, através do diálogo, encontrar uma maneira justa de sobrevivência, uma maneira onde todos ganhem. Mas o PT está fazendo esse debate ou estamos discutindo assim de forma, como diz a galera, aleatória? Internamente no PT a gente não consegue tudo na paz, né? Eu acho que só teve consenso uma vez no PT e foi dessa vez que foi na candidatura do Lula, porque nem na primeira vez que o Lula saiu candidato, o PT teve consenso, que teve disputa com o Suplicy. Então, a única vez que eu vi consenso no PT é dessa vez com essa candidatura e a gente não tem consenso sobre vários temas. E tá tudo bem, porque a gente não tem que ser algo onde as pessoas são acríticas, onde as pessoas não enfrentam certos debates, enfim. Mas o importante é que esse debate está sendo pautado e ele está sendo pautado por uma geração que entendeu que a gente precisa, sim, encarar alguns temas, encarar alguns debates, porque senão a gente não vai conseguir avançar. E aí, quando a gente fala de renovação do Partido dos Trabalhadores, eu entendo que o presidente Lula tem muita consciência disso. Eu estive com ele alguns dias atrás e ele, então, pediu para colocar o nome à disposição para essa disputa. E ele perguntou como que estava a campanha aqui, porque ele tem essa própria consciência. Ele tem essa consciência que o PT precisa se fazer mais jovem,
para encarar esses debates e, através desses debates, a gente conseguir avançar. Porque só o que a gente ofereceu para a sociedade brasileira não que veio aqui na minha cabeça é pouco, mas a gente ofereceu o básico. E as pessoas esperam mais da gente. Então a gente tem que oferecer além do básico. Para além de garantir que o Brasil saia do mapa da fome, a gente precisa garantir que a distribuição de renda do nosso país ocorra de maneira mais justa e menos desigual, para que as pessoas possam ter sua própria independência para ir atrás do próprio alimento ou para ir atrás dos próprios meios de sobrevivência. Para além de garantir que todos tenham acesso a uma universidade, nós precisamos garantir que essas pessoas permaneçam dentro da universidade, que tenham acesso a todos os instrumentos necessários para desenvolver sua pesquisa e todos os meios necessários para conseguir produzir ciência e tecnologia no nosso país, porque a gente sabe que os únicos países que conseguiram se desenvolver foram os países que investiram na ciência e investiram na tecnologia. A gente sabe que a gente conseguiu criar, por exemplo, sancionar a Lei Maria da Penha, mas a gente precisa fazer com que em todos os estados do Brasil tenha uma casa da mulher brasileira onde as mulheres possam ir e se sentir seguras. Então, é preciso fazer mais. E o presidente Lula tem consciência disso, por isso que o PT está apoiando essa nova geração que está chegando para a gente conseguir fazer esse debate do que é preciso fazer para ir além. Por outro lado, o Jair Bolsonaro, atual presidente, ele tem insistido muito na narrativa do golpe, né? Até no lançamento, na oficialização da sua candidatura, ele conclamou os seus seguidores, seus eleitores a fazerem protesto no 7 de setembro. Você acha que tem espaço nos dias atuais para esse tipo de política, tentativa de golpe, por exemplo? Você acha que a sociedade brasileira está amadurecida o suficiente para repelir esse tipo de pensamento e ação? Eu acho que eles vão tentar de tudo, né? O Trump tentou até o último minuto a ponto de mandar seus militantes invadirem o Congresso Nacional Americano, o Capitólio. Isso é muito sério, porque a gente está falando da democracia que, em tese, era a democracia mais consolidada no mundo. Sim. Uma das mais antigas, a primeira que conseguiu conciliar o sistema constitucionalista com o sistema democrático, porque a gente já teve outras experiências democráticas no mundo, por exemplo, mas que ao mesmo tempo que respeitavam a decisão da maioria, não garantiam os direitos de todos. E aí, nos Estados Unidos, a gente conseguiu conciliar as duas coisas, garantir o direito das minorias com a vontade popular. Uhum. E aí, essa democracia que exportou seu modelo para o mundo inteiro estava em crise e se viu em crise. Então, a gente tem no mundo inteiro o fenômeno de governantes que chegam no poder eleitos democraticamente e, ao estarem no poder, tentam implementar regimes ditatoriais autoritários. Em alguns estados, em alguns países, eles conseguiram e a democracia foi ruindo por dentro e agora a gente tem ditaduras em pleno século XXI. Então, provavelmente, e eu tenho certeza disso, que o Bolsonaro vai esticar a corda até onde ele quiser para inflamar essa meia dúzia de fanáticos que não respeitam, que não têm apreço nenhum pela democracia. E cabe a nós, pessoas que acreditam no sistema democrático, alertar sobre isso e conversar com as pessoas da nossa volta para que isso não aconteça e para que essas pessoas não aceitem e não achem normal todas essas ameaças que eles ficam fazendo. Daqui pra frente, como eu costumo brincar com o pessoal lá no gabinete, daqui pra frente vai ser só pra trás, infelizmente, porque eles estão investindo bilhões no orçamento suplementar que eles abriram como uma forma legalizada de tentar comprar o voto da população, principalmente da população mais carente. E mesmo assim isso não está surtindo efeito, que o Lula continua distanciando dele nas pesquisas. E aí a gente tem que parar e se perguntar como a gente vai proteger nossa democracia. Para além de Bolsonaro, que eu espero que ele seja superado e que a gente consiga dar um basta nessas atrocidades que ele comete contra a população brasileira agora, em outubro, a gente tem que repensar nosso sistema democrático, porque as pesquisas mostram que líderes autoritários e que beiram as atrocidades estão surgindo no mundo inteiro por conta dos limites do nosso sistema. Então, as pessoas tendem a confiar menos na democracia
quanto menos representativa ela for. Então esse é um ponto. Se você não se vê nos espaços de poder, se você não entender que a sua vontade está sendo representada lá e que a elite política não está voltando e não está preocupada com os próprios interesses, você tende a não acreditar mais naquilo. Então, garantir a estabilidade democrática perpassa por nós termos uma democracia mais representativa. Isso é um ponto. O segundo ponto, a gente precisa investir em educação política. Hoje em dia nós temos milhares e milhões de jovens que se formam o ano inteiro e não sabem qual é a minha função dentro do parlamento. E são essas pessoas que pagam o meu salário. Porque elas pagam impostos e os impostos que elas pagam sustentam toda a máquina pública que está aí. Então é inaceitável que alguém se forme no ensino médio e não saiba o que faz um vereador, não saiba o que faz um deputado, não saiba o que faz o prefeito. Então, se a gente não esclarecer para a população quais são essas funções, dificilmente ela vai entender para que funciona tudo aquilo. E aí ela vai falar, se eu ficar sem aquilo, tudo bem, não tem problema nenhum. E terceiro, nós precisamos fazer com que as pessoas tenham acesso a um conteúdo e a um conteúdo de qualidade. Porque a gente sempre falou muito de democratização das mídias, meu pai com certeza já debateu isso com você, e foi um debate que a gente não encarou, foi um debate que a gente não fez. Aí agora, mas querendo ou não, a mídia tradicional, ela funcionava como um filtro, uma peneira, né? Dificilmente você deixava aí uma coisa que era muito absurda pro ar. E agora não, cada um acha que pode sair espalhando as fake news que quiser e inventar o que quiser como forma de minar o nosso sistema democrático. Então a gente, depois desse processo, precisa fazer uma análise profunda no Brasil de como a gente vai conseguir fazer para encarar esses 3 desafios e fazer com que a população brasileira se sinta pertencente a esse processo democrático, que também só vai fazer sentido se a gente combater as nossas desigualdades. Nós somos metade da população do estado do Mato Grosso do Sul que está abaixo da linha da pobreza. Isso é muito sério. É metade da população que vive em insegurança alimentar. São 33 milhões de brasileiros que passam fome no Brasil inteiro. Enquanto a gente não olhar para essas questões e não entender que se a gente não dá condições básicas de sobrevivência para essas pessoas, elas não vão ter por que defender o que a gente acredita, que é um sistema democrático livre, a gente vai sair perdendo no debate. Então a gente precisa encarar isso de frente e precisa trazer soluções. Bacana. Fala pra mim, como que é a vida da Camila Jara fora da política? Como que é a tua rotina? Dá tempo? Consegue ter outras atividades sociais, familiares? É possível? É possível? Eu sou uma pessoa que eu escolhi viver isso intensamente, viver esses 4 anos intensamente. Por que eu escolhi isso? Porque agora 2 anos, né? Vai para 2 anos, 2 anos e meio. Eu tenho 2 anos e meio para causar toda a mudança e fazer todo o impacto que eu quis e que eu quero fazer no mundo. E são 4 anos. E quando a gente olha, a gente fala, nossa, é muito tempo. Quando a gente está lá dentro e quando chegam os problemas para a gente tentar resolver, a gente vê que não é muito tempo. Que é muito pouco tempo. Mas ao mesmo tempo é o que eu tenho. Eu tenho agora 2 anos e meio para causar toda a mudança, impactar no mundo da maneira que eu sempre quis impactar. Então eu escolhi viver isso intensamente. Dificilmente sobram momentos para outras coisas para além da política. O ano passado a gente conseguia equilibrar mais, esse ano é impossível. Mas quando a gente vê que um projeto como o Renda Básica foi aprovado e vai começar a ser executado, quando a gente vê que o projeto de dignidade menstrual vai fazer com que outras meninas e mulheres possam sonhar com o futuro, a gente vê que tudo isso vale a pena. E aí 12 horas, 14 horas de trabalho se tornam menos maçantes e se tornam mais gratificantes. Pois é, eu não queria entrar nesse tema, mas já que você falou nele, existem as leis que pegam e as leis que não pegam, né? Isso é uma tradição, a gente ouve isso na política brasileira já faz muito tempo. Você citou 2 projetos importantes de sua autoria. Tem mecanismos que vão obrigar esses importantes projetos sejam verdadeiramente, na prática, executados? Existe quase um consenso no Brasil de que a função do vereador é legislar para não gerar despesa para o executivo. Existe um limite do que a gente pode gerar de despesa para o executivo, mas quando a gente pega a interpretação da Constituição
ao pé da letra, a gente vê que a gente não pode propor para o executivo projetos que façam com que ele tenha que remanejar o orçamento, dentro do que não esteja previsto na lei orçamentária anual. Entendendo isso, e não nos contentando com os nãos que a vida nos dá, nós, então, colocamos previsão orçamentária para todos os projetos que a gente entende que seja importante ser implementado em Campo Grande. Nós fomos o mandato que mais aprovamos emendas na LOA. Sim, mas o orçamento, ele não é impositivo, é? Na LDO, não, ele não é. Mas veja bem, eu não, enquanto vereadora, enquanto legisladora municipal, eu não posso legislar para projetos que façam com que o executivo tenha que remanejar recursos do orçamento. Eu concordo. Eu mas colocando na... tá no orçamento, não obrigatoriamente Não, o executivo mas tem que me executar. permite que eu faça uma lei que tenha caráter obrigatório, que foi o que aconteceu na lei de dignidade menstrual, por exemplo. Entendi. Então, entendeu? você tem o orçamento e tem a lei que Exato. Havendo previsão orçamentária, me abriu a possibilidade para que eu apresentasse um projeto de caráter obrigatório. Tá. Já que você tocou no assunto, vamos esclarecer para quem não conhece. O que é a lei de dignidade menstrual? A lei de dignidade menstrual prevê que as alunas da REME, da rede pública municipal, tem que estar matriculadas. Tem que estar ter matriculada. acesso à lei. Tá. Continue, por favor. Na verdade é obrigatório, né? A criança, numa idade... Sim, tem mas que... a gente sabe que a invasão... A evasão ensino está médio muito grande. 30% Está muito acima, grande, mas é que a REME não atende ensino médio. Ela Aí atende, o projeto... Ela atende o ensino fundamental, né? A gente não tem escolas de ensino médio. Ela atenderia um universo das meninas do 6º ano ao 9º ano. Tem isso também. E o projeto? Prevê que essas meninas que estão na rede municipal de ensino, que vai da educação infantil até o 9º ano, tenham acesso a absorvente para que elas não percam mais aulas e tenham suas atividades diárias interrompidas pelo fato delas não terem absorvente. Uma entre 4 meninas deixa de ir à escola por não ter acesso a esse item básico de higiene. E é isso que justifica o projeto. E é isso que justifica o projeto. Perfeito. Camila, obrigado pela visita, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e fique à vontade. Muito obrigada pelo espaço, obrigada por esse programa, obrigada por ousar nessa nova maneira que a gente está tendo de se comunicar. E sempre que precisar, me coloca à disposição, coloca esse mandato à disposição de todo mundo que está nos ouvindo. Se vocês quiserem mandar sugestão, se vocês quiserem construir esse projeto com a gente, é só mandar mensagem no @CamilaJareMS, que eu estou à disposição. Perfeito, obrigado mesmo. E a todos vocês, obrigado por mais um episódio. Obrigado até vocês e até qualquer momento, mais um episódio do Pode Questionar. Até já.